A tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que a maioria das infecções não apresenta sintomas e, nesse caso, é conhecido como tuberculose latente. Cerca de 10% das infecções latentes progridem para doenças que ativas, se não tratada, mata cerca de metade das pessoas infectadas. Essa doença tem estado presente em humanos desde a antiguidade, porém causou preocupações políticas generalizadas no século XIX e início do século XX, quando a doença se tornou comum entre os povos humanos. Na Europa, as taxas de tuberculose começaram a subir no início dos anos 1600 para o nível de pico em 1800, quando causou quase 25% de todas as mortes. Na década de 1950, a mortalidade na Europa diminuiu cerca de 90%. Cerca de 1 milhão de pessoas já morreram por causa da tuberculose, conhecida também por peste branca. Melhorias no saneamento, vacinação e outras medidas de saúde pública começaram a reduzir significativamente as taxas de tuberculose, mesmo antes da chegada da etreptomicina e outros antibióticos, embora a doença continuasse sendo uma ameaça significativa. Em 1946, o desenvolvimento do antibiótico estreptomicina tornou eficaz o tratamento e a cura da tuberculose. Antes da introdução desse medicamento, o único tratamento foi a intervenção cirúrgica, incluindo o pneumotórax técnica, que envolvia o colapso de um pulmão infectado para descansar e permitir que as lesões tuberculosas se curassem. A tuberculose é transmitida através de gotículas no ar provenientes de uma pessoa infectada. Quando aspiradas, passam para o interior do pulmão, onde são rapidamente detectadas e fagocitadas por macrófagos alveolares. Durante esse processo, os macrófagos alveolares induzem uma resposta inflamatória local e a migração de monócitos, os leucócitos, da corrente sanguínea para o local da infecção, possibilitando a formação da granuloma. Essa estrutura é caracterizada por níveis baixos de oxigênio, pH e nutrientes, restringindo o crescimento do bacilo e estabelecendo latência, um estado de hibernação no interior da granuloma, controlando assim, efetivamente, a infecção por um longo período de tempo. Em alguns casos, os bacilos podem disseminar-se antes da formação dos granulomas através do sistema linfático e circulatório para outras partes do pulmão ou outros órgãos do corpo, durante os estágios iniciais da doença, levando o indivíduo a desenvolver a doença primária de forma progressiva e potencialmente fatal. Além disso, uma das principais razões do sucesso da bactéria é a sua capacidade de sobreviver e de se replicar no macrófago. Em outros casos, no indivíduo com infecção latente, a alteração no sistema imune devido ao envelhecimento, subnutrição, medicação imunossupressora ou infecção pelo HIV, ocorre a reativação ou tuberculose secundária. O granuloma perde sua estrutura deixando de conter as bactérias, permitindo sua replicação e a disseminação da doença, pois o sistema imune é incapaz de conter a infecção. Nesse caso, o bacilo pode atingir números muito elevados, resultando na liberação das bactérias para a corrente sanguínea, que é a tuberculose extrapulmonar, infectando outros órgãos, que é a tuberculose miliar, ou seguindo para as vias aéreas, onde são expulsas do pulmão, infectando assim outros indivíduos. Além disso, uma das principais razões do sucesso da bactéria é a sua capacidade de sobreviver e de se replicar no macrófago. A Mycobacterium tuberculosis possui uma das paredes celulares mais permeáveis a agentes antimicrobianos hidrofílicos. Tal parede singular permite que o micro-organismo sobreviva dentro dos macrófagos, que normalmente aniquilariam patógenos fagocitados e facilita também a agregação bacteriana. Os principais sintomas da tuberculose são febre, onde é um sintoma comum de várias doenças, mas na tuberculose é um dos principais. A febre costuma passar dos 38 graus Celsius e aparece somente no final do dia. Suor noturno. O suor noturno pode surgir com ou sem a presença da febre. Tosse.
é o principal sintoma da doença. Ela só é comum na tuberculose pulmonar e pode durar semanas. Geralmente começa com tosse seca, podendo se envolver com expectoração, ou seja, escarro, amarelo enverdeada, falta de ar e cansaço. Esse sintoma é comum em fases mais avançadas da doença, quando o pulmão já está bastante danificado. No início, a falta de ar pode surgir somente após realizar esforço e, com o passar do tempo, a falta de ar acontece mesmo com o paciente em repouso. Expectorização com sangue. Com o avanço da tosse, a expectorização, ou seja, escarro, com sangue pode surgir. Dor torácica. Pode surgir por conta do esforço do pulmão durante a tosse crônica ou então pela lesão que o pulmão tem por conta da infecção pulmonar. Perda de peso. Em poucas semanas, é possível que o paciente perca de 5 a 10 quilos. A falta de apetite também é um sintoma da doença. O diagnóstico definitivo da tuberculose se dá pela identificação dos bacilos de Koch em uma amostra biológica através da baciloscopia da cultura ou de métodos moleculares. As amostras geralmente encaminhadas para as pesquisas de bacilos de Koch são escarro, lavado brônquico, lavado broncoalveolar e outras relacionadas com o trato respiratório. Exames como hemograma, bioquímicos e radiológicos podem auxiliar no diagnóstico, direcionando o médico para os testes mais específicos. O paciente deve ser instruído sobre o método adequado de colheita de expectoração, bem como proceder ao seu rápido transporte para o laboratório e, caso não seja possível, fazer o seu acondicionamento a uma temperatura de 4 a 5 graus Celsius por meio de um período que não exceda 5 dias. A amostra deverá ser colhida em um frasco esterilizado, de boca larga e com tampa rosca, de modo que não ocorram vazamentos. Aconselha-se a coleta de 2 amostras de expectoração em dias consecutivos após tosse profunda, com volume mínimo de 5 ml. Em pacientes que não conseguem emitir espontaneamente a expectoração, poderá ser necessário recorrer à indução através da inalação de solução salina hipertônica, a broncofibroscopia com lavado brônquico e lavado broncoalveolar, a coleta de expectoração após a broncofibroscopia e a realização de aspirado gástrico. Se caso a Mycobacterium tuberculosis for encontrada, a doença será confirmada. O tratamento no caso de tuberculose pulmonar é baseado principalmente no uso de antibióticos, consistindo em uma fase inicial intensiva da associação entre rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, 2 meses de duração, seguida da fase de manutenção, constituída pela associação de isoniazida mais rifampicina, que duram 4 meses, totalizando em média 6 meses de tratamento. A utilização de um único medicamento no tratamento da tuberculose, caracterizada pela monoterapia, é contraindicada pelo risco de desenvolvimento da resistência bacteriana. Nesse caso, o streptomicina é o antibiótico usado no tratamento da tuberculose multiresistente. A combinação de dose rifampicina mais isoniazida mais pirazinamida mais etambutol também é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, já que a combinação apresenta biodisponibilidade equivalente àquela dos fármacos separados em formulações isoladas. Com essa apresentação, pretende-se melhorar a adesão do paciente ao tratamento, diminuindo a quantidade de comprimidos, facultar a dispensação do produto, simplificar a prescrição médica, restringir a monoterapia e, consequentemente, reduzir a resistência bacteriana. Diferente do que algumas pessoas pensam, a tuberculose tem sim cura se tratada corretamente. Trazendo para o contexto nacional, temos o exemplo dos pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, São Paulo, que desenvolveram uma nova molécula com alto potencial para o tratamento da tuberculose. Desde 2012, mais de 5.000 moléculas foram testadas, mas apenas 50 passaram para testes avançados e uma delas, a benzofuroxeno 8,
também conhecida como BZ8, apresentou resultados surpreendentes. A etapa final dos testes foi feita nos Estados Unidos, com camundongos infectados por diversos tipos de bactérias de tuberculose. Após o tratamento com a benzofuroxeno 8, a doença desapareceu, segundo o professor Fernando Rogério Pavan, um dos responsáveis pela pesquisa. Essa molécula eliminou por completo a infecção pulmonar que os camundongos tinham. Nenhum outro fármaco conhecido conseguiu fazer isso, afirmou. O resultado foi publicado no final do ano passado na revista Journal of Medicine Chemistry, uma das mais conceituadas na área. Para avançar nas pesquisas, os cientistas precisam fazer testes em humanos. Eu acredito que essa substância possa ser uma esperança para o tratamento da tuberculose, mas testes adicionais são necessários para validar a eficiência em seres humanos, disse o professor Jean Leandro dos Santos, um dos autores da pesquisa. Os pesquisadores também buscam parcerias para a colocação do medicamento no mercado. A gente tem buscado parcerias de laboratórios nacionais e multinacionais para acelerar o processo de desenvolvimento dessa substância, explicou os Santos. O trabalho já caiu no radar da Working Group on New TB Drugs, uma organização não governamental que tem por objetivo acelerar a descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos para a tuberculose. A BZ8 foi introduzida dentro de um portfólio das principais moléculas em desenvolvimento no mundo todo, sendo o único estudo brasileiro a fazer parte dessa lista.